Estende suas mãos para cá, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ore pela minha vida, ore por esse momento, ore pelo seu coração. Deus sabe do que precisamos. Deus conhece o que nossa alma, nosso espírito, que tipo de alimento Ele precisa. E nós oramos, Senhor, nesse momento, Senhor. Unimos a nossa voz em oração e sabemos que Tu estás aqui. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Espírito Santo, que a Tua voz possa ecoar. Nós nos colocamos debaixo do Teu senhorio, de Tua autoridade, Pai. Invocamos o Teu nome para que a Tua palavra que cura, que liberta, que alimenta, que restaura, que confronta, que alinha, que nos desperta, que nos aviva, que abre nossos olhos, que abre nossos ouvidos, Pai, que cura nosso coração. Vem sobre nós, Espírito Santo, com a Tua verdade pura, com a Tua palavra genuína e poderosa, nos liberta, nos alinha, nos aviva nessa noite. Nós oramos no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Nós começamos uma série nos cultos de terça-feira. E essa série é Abba Pai. O tema da série. Começamos na última terça. E nessa terça vamos dar continuidade. Todas as terças do mês de junho teremos essa série Abba Pai, que estaremos falando sobre paternidade, sobre cura da paternidade, sobre coisas que você viveu, sobre Deus como Pai, sobre como enxergarmos, como caminharmos na terra tendo um Pai que é o nosso Senhor. E hoje eu quero caminhar dentro disso que estamos falando nesse mês. E o tema da mensagem de hoje é Pai Nosso. A obra de Jesus do Calvário, com o seu sacrifício, possibilitou aqueles que creem no seu sacrifício, no seu sangue que foi derramado para nos redimir do pecado, para pagar o preço do pecado. A morte de Cristo, o sangue de Jesus, nos possibilitou um passaporte para fluirmos, para caminharmos, para vivermos no reino de Deus. Um reino e suas realidades que estão ocultas para aqueles que não creem. Muitos que não creem no sacrifício de Cristo não têm acesso, não têm entendimento. A oração é algo muito especial. Todo culto eu gosto de ter um tempo de oração, porque a oração não pode faltar na vida cristã. A oração é uma ferramenta de ativação, a oração é o contato estabelecido com o céu, que começa a para circunstâncias terrenas. Oração abre a porta para a influência do céu nas nossas realidades da terra. A oração abre a porta para os anjos, para Deus e as realidades celestiais invadirem as nossas circunstâncias terrenas. Jesus não ensinou os discípulos a pregar. Ele não ensinou os discípulos a fazerem milagres. Mas ele parou para ensinar os discípulos a orar. Porque essas coisas são consequências de uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Se você tiver um relacionamento com Deus, se você tiver um lugar secreto, e o lugar secreto não é somente o seu quarto, não é um lugar físico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde está esse esconderijo? É em Guapi? É nos Estados Unidos? É na África? É na Europa? É um lugar espiritual que você encontra para estar. Se você tiver um relacionamento com Deus e tiver um lugar secreto, Deus sempre ouvirá você e você sempre ouvirá a Deus. Mateus 7, versículo 7 vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E Jesus vai nos incentivando, Ele vai nos incitando, Ele vai nos empurrando: busquem, batam, fale com Ele, vão até o Pai.
Não deixe que a falta de oração e um relacionamento com Deus impeçam as mudanças que Deus está disposto e deseja realizar na sua vida. Não deixe a falta de um relacionamento com Deus, a falta de uma vida de oração, impedir as mudanças que Deus deseja realizar na sua vida. Não permita que as coisas que precisam ser mudadas na sua vida permaneçam do jeito que estão, porque não há uma conexão com os céus para os céus mudarem a sua história. A verdade é que podemos escrever duas histórias. Podemos escrever uma história da nossa vida com ferramentas, com influências de coisas que captamos, que estudamos, que pegamos, que absorvemos dessa terra. Ou podemos escrever uma história com coisas que captamos, que ouvimos, com aquilo que Deus está nos dando a direção para realizar nessa terra. Você pode escrever duas histórias da sua vida. A história que você escreve por sua conta, com sua sabedoria, ou a história que você escuta Deus te contar que Ele já planejou para você viver nessa terra. Existe um outro texto no livro de Isaías que é disruptivo. Um texto que a palavra é essa, disruptivo, acerca de oração. Isaías 65, 24. Olha o que o texto vai dizer. Isaías 65, versículo 24. Não é o texto ainda que nós vamos meditar, mas eu estou preparando o seu coração para você receber o que Deus tem para você. E Deus diz: antes de clamarem, eu responderei. Calma aí, vai responder antes de clamar. Quer dizer que eu chego para você, você vem conversar comigo, eu te respondo antes de você me perguntar. Então quer dizer que o céu já tem uma resposta para o meu clamor antes de eu clamar. Se o céu tem uma resposta para o meu clamor antes de eu clamar, é porque o céu já tem um plano, uma obra, um propósito estabelecido para a minha vida antes de eu viver os problemas que eu estou vivendo. Antes do problema bater na tua porta, Deus já tem uma resposta para ele. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando. Deus vai te ouvir antes de você falar. Eu os ouvirei. Em outras palavras, a resposta já estava pronta antes de orarmos. Ele estava apenas esperando o contato. A oração é um contato que você estabelece para o fluir dos céus começar a entrar por sua vida. A oração não é um caminho de acesso a Deus para o que queremos. A oração não é um caminho de acesso a Deus para obtermos de Deus o que queremos. Com o tempo descobrimos que a oração é um caminho que acessamos o que Deus deseja para a nossa vida. Em outras palavras, existe uma maquete da sua vida no céu, e quando você acessa esse plano que Deus já estabeleceu, você começa a replicar o plano que Ele fez aqui na terra. A oração te dá o caminho para acessar aquilo que Deus deseja que você viva, e o que Deus deseja que você viva é infinitamente melhor, maior do que tudo que a sua cabecinha natural pode pensar ou imaginar. Salmo 134, 9 vai dizer: sem que haja palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. As respostas para a nossa vida estão em Deus, prontas para serem acessadas por nós. A oração vai te fazer acessar as respostas que você precisa, porque às vezes queremos respostas de Deus, mas não queremos ir bater na porta, não queremos buscá-lo, não vamos até Ele. É bem provável que muita gente que possa estar vivendo uma vida vazia, sem respostas, sem direção, porque não tem estabelecido
esse contato que nos faz acessar o reino espiritual, onde encontramos as respostas, e esse contato é oração. Lá fora eu tenho um quadro de disjuntores, que os fios que vêm da rua entram por disjuntores e saem por baixo para vir para cá. Se eu desligo os disjuntores, eu faço uma interrupção no fluir da energia, tudo se apaga aqui dentro. E se eu ligo os disjuntores, eu estabeleço uma conexão para um fluir de energia e tudo se acende aqui dentro. Muita gente com a vida escura, porque a oração é esse interruptor que você levanta e você estabelece uma conexão para que o fluir, a energia, o poder do Espírito Santo venha sobre a tua vida, as respostas que você precisa. Oração é um mecanismo que traz o que está no reino invisível para que as pessoas possam viver no reino físico. Vamos ler o texto que nós vamos meditar nessa noite, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 15, versículo 5 ao versículo 15. Você está com a Bíblia? Acompanhe na sua Bíblia. Se você quer acompanhar no seu telefone ou aqui, fique à vontade, onde você achar mais confortável. Mateus 6, 5 ao 15. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Mas a gente vai vamos ler a oração do Pai Nosso. Mas ele não ensinou a oração do Pai Nosso? Eu não posso ficar lendo a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração somente para ser repetida, não significa que você não pode orar ela. Mas a oração do Pai Nosso é um padrão a ser seguido, de um modelo de oração, para que você entenda como orar. Oração é um lugar para você expor seu coração ao teu Pai. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Jesus repetindo o que Isaías disse. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Bem, Pai, primeiro, Pai. Ele abre a oração, inaugura a oração, fala: Pai. Não é meu amigo, não é só Senhor, não é só Altíssimo. Mas Jesus nos mostra um caminho da intimidade para dizer que Ele é nosso Pai. E o Pai é meu Pai, Pai nosso. Não que você não possa orar meu Pai, mas Jesus nos mostra, Ele está nos ensinando algumas coisas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua. O Senhor tem um plano aí em cima. Esse plano que está aí em cima, que o Senhor já fez, que é a tua vontade, ela que seja feita assim na terra, do jeito que o Senhor preparou no céu. Esse plano aí seja estabelecido aqui. Dá-nos hoje o pão nosso para o mês inteiro, para o ano inteiro, de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos ofensores, os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês.
Jesus começa alinhando o coração dos discípulos acerca da oração e mostrando o caminho, o modelo. Oração é um relacionamento, é uma conexão que se estabelece. Você não ora para os outros saberem que você ora. Você deve orar para estar em conexão com Deus, em comunhão. Algumas pessoas podem orar 1 hora, eu orei 1 hora, eu orei 2 horas, eu orei 3 horas, de joelho. Beleza, alguém pode ter orado 10 minutos e a oração dele ser infinitamente mais eficaz, mais sincera, mais pura, mais verdadeira. Não que você não deve orar muito tempo. Oração é o lugar de segredos. Você costuma ficar dizendo segredos em público? Você fica contando segredos em público? Segredo é coisa que você conta no íntimo. As maiores direções que você vai ter para a sua vida, as coisas que vão dar mais sentido à tua história, as respostas que Deus tem para revelar a você, nem sempre ou quase nunca podem vir em público. As mais profundas, as mais fortes. Deus pode falar com você como fala com o profeta da torre de oração e tantas coisas. Mas existem coisas, segredos, mistérios, coisas particulares que vão fazer a tua vida romper em áreas e algumas coisas que Deus pode te dar direção, que Ele vai falar com você no particular, sozinho, no secreto, segredos. Você não pode manter um relacionamento a longa distância com Deus e ainda assim querer ouvir o som do sobrenatural de aqueles que estão mais perto os ouvem. Se você tem rádios, como é que diz, rádio locais? Como é que diz rádio locais? Comunitária, rádio comunitária, rádios, tem outro nome. Rádio locais, que tem um determinado alcance, somente nessa cidade. Você começa a sair de Guapimirim, vai pegando para lá, para Magé, vai para outro lugar, o sinal da rádio vai sumindo, e você não vai ouvindo mais a voz do locutor, ou as músicas que aquela rádio está tocando, porque você está fora do alcance. Você não pode querer estar fora do alcance, da sintonia do céu, e querer estar ouvindo o que Ele está dizendo. A oração te coloca nessa sintonia, para que você ouça aquilo que Deus deseja. Jesus fala de orações prontas e repetidas, porque a oração é relacional, a oração não é um ritual. Quando for orar, abra seu coração, fique no lugar somente você e Deus, e comece a conversar com Deus coisas que você ainda não conversou. Jesus era um exemplo de alguém que orava e cuidava de seu relacionamento com Deus. O resultado do ministério público de Jesus era o resultado da sua entrega do secreto. Você lê o Evangelho de Mateus, você lê o Evangelho de Marcos, você lê o Evangelho de Lucas, você lê o Evangelho de João, e Jesus subiu o monte para orar, pegou 3, subiu o monte para orar, foi, saiu, se afastou da multidão e se pôs a orar. Foi para tal lugar porque ele queria orar, se afastou porque queria orar. Jesus cuidava frequentemente, não relaxava com a sua vida espiritual, com a sua intimidade, com a sua relação com Deus. Filipenses 2,7 vai dizer uma coisa: que ele se despiu de sua glória, assumindo a forma de servo, e veio habitar entre nós. Então, Deus, que se despiu de sua glória, tem um texto que Jesus diz: Pai, dá-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Porque ele veio habitar na terra, o verbo encarnado. Ele se despiu de sua glória de Deus, pendurou em um cabide no céu e desceu como servo na terra. Então Jesus não deixou de ser o Filho de Deus quando pisou na terra, mas ele tirou a glória de Deus e pendurou no cabide do céu e desceu como servo. Nasceu como um homem e morreu como um homem, porque eu tinha que ser assim. Porém, ele precisava ser sobrenatural em um mundo natural. Mas ele pendurou a sua glória no céu e veio habitar entre nós como servo. Mas ele precisava ser sobrenatural em um mundo natural. Mas por isso que em Lucas 4,18 vai dizer, Jesus vai ler o livro de Isaías, que diz que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos contritos de coração, aos feridos, libertar os cativos, curar os doentes, os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele diz: o Senhor me ungiu. E
E no final ele vai dizer que essa palavra se cumpre em mim. Sua glória, que ficou pendurada em um cabide no céu, foi substituída na terra por uma unção. Vemos na vida de Jesus que a unção está totalmente ligada à oração. Ele se despiu de sua glória e veio habitar entre nós, mas o Senhor o ungiu para ele ser, por isso que ele era o Messias, ungido. E uma unção o habilitava para fluir daquela maneira, uma capacitação especial que vinha de Deus exclusivamente para ele. E ele não relaxava com a sua vida espiritual. Eu entendo uma coisa: a oração ativa a unção. A relação com Deus ativa a unção de Deus da sua vida. Diga um amém, só para eu ver que vocês estão bem. A oração ativa a unção, a relação com Deus ativa a unção. Algumas pessoas podem achar que não foram ungidas, quando na verdade a unção nelas não foi ativada, porque não oram. Você já viu que às vezes seu telefone, quando a carga acaba, e quando acaba muito, você bota ele no carregador e você liga na tomada, ele não acende. Fica um tempo ainda para acender, porque a carga foi ficou tão baixa, ou quase nada, que demora para ele voltar. Algumas pessoas estão assim, descarregadas. Outras podem estar até carregadas demais. Descarregadas, desabilitadas, sem uma energia espiritual. A oração vai ativar essa unção de Deus. Um dos maiores problemas do cristianismo hoje é que as pessoas não desenvolvem a sua vida privada de oração, não crescem em seu relacionamento com Deus, porém elas querem que Deus cumpra seus propósitos, suas promessas na vida delas, sem elas terem um relacionamento com Deus. Elas acham que vir para a torre de oração e ficar recebendo palavra profética vai ser suficiente para Deus fazer tudo o que tem que fazer, sem orar em casa. Meditar na palavra, sem ter uma relação com Deus. A torre de oração é algo maravilhoso. Estamos só começando. Você não viu nada ainda da torre de oração. Você não sabe o que vai acontecer. Vamos viver dias gloriosos, mas nenhum culto cheio de poder, cheio de profeta, cheio de anjo vai substituir o que você pode receber sozinho com Deus. A oração é um mecanismo que traz o que está no reino invisível para que as pessoas possam viver no reino físico. A autoridade espiritual, o discernimento, a força para permanecer são desenvolvidas e acessadas no relacionamento com Deus. Cristãos que oram não têm medo do diabo, não tem medo de assombração, não sai correndo dentro de casa, apagando a luz, se cobre todo, fica cheio de medo, todo arrepiado. Olha aqui, falou, todo arrepiado, se borrando todo. Cristãos que oram não se sentem abandonados. Cristãos que oram não estão constantemente perdidos, desorientados, sem resposta, sem rumo, não sabe o que fazer da vida. Claro, ele não absorve, ele não recebe as informações dos planos que Deus tem para ele, estão constantemente perdidos. A oração é o caminho que nos ajuda a errar menos. Pessoas que oram erram menos na vida, cometem mesmo menos erros, porque são alertadas. Porque pessoas que oram ficam mais sensíveis. Pessoas que oram começam a ter mais contato com o reino espiritual. Elas começam a ficar mais sensíveis. Comece a orar todo dia. Você vai ver que as suas palavras vão mudar, teu jeito de falar vai mudar. Naturalmente ou sobrenaturalmente tu vai começar a falar coisas diferentes. Não vai achar mais graça em algumas coisas, não vai achar mais graça em algumas piadas, não vai querer fazer mais algumas coisas. Naturalmente você vai começar a ouvir Deus. De repente você está... Eu estava em casa orando anteontem, sei lá, uns 4 dias atrás. Cadê Renato? Tá aí? Posso falar, Renato? Cadê Renato? Estava aqui agora, mano. Meu Deus do céu, toda hora que eu falo dele some. Papai, mais a mão que ele esteja aqui. Vem ele lá, ó. Deus falou comigo, vi uma coisa em mim, ele vai vender aquilo. Eu falei, meu Deus, vou falar com o Renato. Aí hoje ele veio, pastor, tem que te contar um negócio. Não conta não, deixa eu te contar primeiro.
falei para ele. E ele me falou o que estava acontecendo. Pessoas que oram começam a ter acesso a informações que o céu está liberando. Que o céu está liberando. E Jesus fala: Pai nosso que estás do céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra um caminho para a oração. E não é um modelo formatado de oração, não se trata de uma fórmula de oração, mas de princípios a serem aplicados. E ele inaugura a oração dizendo: Pai. Jesus não disse amigo, ele fez questão de dizer Pai. Cristo veio restaurar a identidade de filho em nós. Veio nos mostrar que Deus está perto. Veio nos mostrar que Deus nos ama, que você é amado do Pai, que é desejo de Deus abençoar você, que você precisa enxergá-lo como teu Pai. Não é um pai que vai ser teu pai quando você for para o céu, é um pai que está cuidando de você como filho, ainda que você não tenha sido cuidado por um bom pai, ainda que você tenha feridas da sua paternidade, ainda que você tenha problemas nessa área, ainda que você não tenha recebido o que você precisava e você sente falta disso. E Jesus está dizendo: se você sente falta, preste atenção numa coisa: você não ficou sem pai, você tem um pai que pode suprir tudo isso. Ele é teu pai. Esse princípio é cura para algumas pessoas que podem não ter tido boas referências. Algumas pessoas têm uma lacuna quando se fala de pai, porque não tiveram, por problemas, porque pais podem ter falecido, ou pais tiveram problemas, ou o pai também não teve uma boa paternidade, também não soube ensinar. E Jesus vem nos dizer que podemos ser curados disso. Em Deus encontramos tudo o que pode estar faltando na terra para a construção, a formação do nosso ser. Em Deus podemos encontrar cura, restauração para as nossas frustrações, para o que faltou em nós. A cura para todos os problemas que vivemos estão em Deus. Cura para a nossa saúde. A palavra de Deus: saúde para os nossos ossos, nossas emoções. Em Deus está a nossa origem. O básico que um pai deve fornecer a um filho é proteção, direção e limites. E em Deus você vai encontrar essas coisas que vão suprir essa área da sua vida. Existe a necessidade do entendimento da paternidade de Deus sobre nós. Por quê? Fala assim: por quê, pastor? Não, todo mundo, gente. Por quê, pastor? Isso. Porque se você se relaciona com Deus sem o entendimento de que Ele é seu pai, você sempre vai achar que está pedindo coisas a Deus que você não merece. Se você não tem um entendimento de que Ele é seu pai, você sempre vai estar orando, pedindo coisas a Ele, e as suas orações vão estar temperadas de dúvida, porque você sempre vai achar que não merece. E a dúvida é um tempero que estraga a tua oração. Porque Jesus disse: quando pedires, peçam com fé, sabendo que receberão. E se você não tem cura, se você não tem entendimento que Ele é teu pai, tu vai ficar pedindo achando que você não merece, que suas orações sempre serão acompanhadas de dúvidas e não por fé. E o texto vai dizer: Pai nosso. Ele é só meu pai? Ele é Pai nosso. O Pai é nosso, não é só meu. Eu já entendo algo de cara. Você é único na terra. Ninguém tem tua impressão digital. Ninguém pode ter habilidades parecidas que Deus colocou em você. Existe uma teia, uma coisa formada por Deus que traça destinos onde o seu é único, é seu. Mas ao mesmo tempo que somos únicos, também não somos os únicos. Ao mesmo tempo que Deus te trata individualmente como único para Ele, como alguém especial para Ele, que vai te chamar pelo nome, que te conhece, que sabe a tua história, que planejou para você. Ao mesmo tempo que você é único para Ele, você não é o único dele. Nem sempre, eu entendo que nem sempre eu terei razão em tudo, nem sempre tudo será favorável a mim. Deus não vai ficar parando o céu toda hora só por causa de mim, porque o Pai é nosso. Eu não sou o centro das atenções de Deus, porque o Pai é o quê? É nosso.
Ele é meu pai, mas não é somente meu pai. Deus tinha um filho único, que deixou de ser único quando morreu e ressuscitou. Porque João 1, 10, 12 vai dizer: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles rejeitaram, mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga para alguém: você é filho de Deus. Fala para alguém que está atrás de você, que está na sua frente: você é filho de Deus. Porém você não é o único filho que Deus tem. Não tenha síndrome do filho único, porque o filho único, tudo quem tem que ser para ele. O primeiro bife é para ele, tudo na casa é para ele, a comida vai ser a que ele gosta. O filho único, tudo circula em volta dele. Tem que ser o dia que ele quer, o dia que ele gosta. Ele manda na casa, ele faz isso, é o paparicado. Ele é o filho único, ele está acostumado a ter tudo sempre. Ele acha, não tem a síndrome do filho único, achando que tudo sempre será para você, e tudo que tem que estar pronto para você, e que tudo vai girar em torno de você. Não vai. Não tenha a síndrome do filho único, porque o Pai é nosso, não é só seu. Seja maduro para entender. Porque filhos únicos não têm irmãos. Mas aqui ninguém é único, porque nós temos irmãos. E um problema que nós temos é que podemos ter filhos mais velhos que querem ser eternos únicos, que não entendem que o normal... Quantos tem 3 filhos ou 4 filhos aqui? 3 filhos ou mais? O que acontece com os filhos? Os mais velhos vão cuidando dos mais, ajudam. Algumas vezes Fernando já tinha 18 anos, eu tinha que sair com Priscila em algum lugar, Josué 11, sei lá. Fernanda, toma conta dele, fica aí, filha, fecha a porta, tudo bem, você é responsável, você sabe, cuida, me ajuda. Fernanda, faz isso, o papai não vai estar aqui. E às vezes um filho cuida do outro. O problema às vezes na igreja é que alguns filhos mais velhos podem continuar dando problemas de filhos novos. E não entendem que por serem mais velhos, eles precisam ajudar os pastores a cuidar dos mais novos. Porque o reino de Deus funciona assim. Você não pode ser um filho mais velho e não querer ter responsabilidade. Por quê? Porque o teu vizinho lá da tua casa, os teus parentes lá da tua casa, que precisam de cura, que precisam de uma palavra de Deus, que estão em depressão, que estão amargurados, que estão feridos, que precisam ser alcançados pelo Senhor, por uma palavra do Senhor, que estão perto de você, ao seu alcance. Deus não vai cobrar de mim, vai cobrar de ti. Porque eu nem sei onde eles estão, mas você sabe. E você é um filho mais velho, que precisa ter um comportamento de filhos mais velhos, que já são mais maduros. Vocês não estão gostando desse papo, né? Não tenha síndrome do filho único. Venha o teu reino. O que será que ele quer dizer com o reino? Venha a nós o teu reino. O reino tem sua cultura, tem as suas leis, tem as suas normas, tem a sua maneira. Precisamos entender que devemos caminhar nessa terra, porém estabelecendo nela a cultura do reino de Deus. Já falei isso aqui várias vezes. Caminhar na terra sendo influenciado pelas direções que vêm do céu. Eu preciso aprender a caminhar na terra com as direções que vêm do céu. O céu precisa ser a sua maior fonte de influência. Para você estabelecer a sua vida nessa terra, devemos nos desenvolver no trabalho, nos estudos, aprender, desenvolver. Essas coisas não devem ser ignoradas, pelo contrário, você deve procurar ser o melhor no que você faz. Por quê? Porque quando você é o melhor no que você faz, não é somente para você ser o melhor, para ganhar mais dinheiro ou para algumas coisas assim, é porque você honra a Deus quando você faz algo bem feito. Porque quando as pessoas olham a presença de Deus na sua vida e veem o resultado que a sua vida produz, tudo que eu amo esse texto, ele alinha muitas coisas na vida de alguém.
Tudo que vier à tua mão, faça e faça bem feito. Porque para o cemitério para onde você vai, não tem oportunidade de fazer mais nada. Então quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A sua vida, o seu trabalho, o seu negócio precisa ser excelente, bem feito, as coisas bem feitas, dê o melhor de si. Para quê? Não para você ser o melhor, mas para honrar a Deus com o melhor que você faz. Não é a terra que governa o céu, e sim o céu que governa a terra. Outra coisa importante: não podemos caminhar nessa terra ignorando os fatos de que conhecemos a Deus e somos as ferramentas de Deus nessa terra. Você é um instrumento de Deus nessa terra. Você já viu anjos pregando por aí? Você já viu um arcanjo parando na praça e pregando? Quem já viu? Um querubim indo visitar alguém? Claro que anjos entram nas casas, mas você já viu um querubim levando uma palavra de Deus, levando ceia, levando uma cesta básica, levando amor, abraçando alguém? É nosso papel. Existem coisas que é nosso papel como cristão. Preste atenção, Guapimirim. Eu estou disposto a fazer algo especial nessa cidade. Eu estou disposto a levantar um exército de incomuns nessa cidade. Pensa bem se você vai querer estar nessa igreja. Porque eu não vou aceitar você continuar com a sua vidinha cristã como você está. Eu vou lutar para transformar você em um instrumento poderoso de Deus. Por isso o nome dessa igreja é Incomum. Você não pode querer o rei do reino. Você não pode querer ter acesso ao rei, a tudo que ele pode fazer, sem estar comprometido com o reino. Você quer o rei, mas não quer o reino. Não dá. O pão nosso de cada dia, Deus é a fonte de provisão, e devemos ter o entendimento de que todas as coisas se originam nele. Tudo que existe e pertence. Tem um salmo que diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há, querido. Tudo que você pode conquistar pertence ao Senhor. Essa expressão de cada dia carrega um princípio. Até na criação as coisas tiveram dias certos para serem criados. Deus nos fez tudo de uma vez. O pão nosso de cada dia, Deus está nos ensinando. Preste atenção, tem coisas que eu vou derramar um pouco mais em um dia, mas tem coisas que é dia a dia. Tem gente que não tem paciência, monta um negócio hoje, daqui a 3 meses você está montando outro, porque não tem paciência, porque queria ter ficado rico em 3 meses, ou que a coisa tivesse acontecido. Tem hora que você precisa insistir, persistir, continuar. Tem gente que não bota foco no negócio, não bota foco em outro, não bota foco em outro. Em um ano ele abriu 3 empresas, 4 diferentes, não focou em nada e não prosperou. É claro que não. Pão nosso de cada dia. Tem coisas que Deus vai fazendo dia após dia, não é de uma vez só. Confia nele, ele tudo fará. Ele é um Deus que está dizendo: eu estarei com você, agindo em sua vida passo a passo, dia a dia. O louvor pode vir subindo e ele continua dizendo: perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoa os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Jesus já estabelece um princípio: não queira ser perdoado se você não está disposto a perdoar. Perdoar pode ser um ato de libertação. Não perdoar pode ser um ato de você se trancar dentro de uma cela com a chave na mão. Quando você não perdoa, quando você tranca os dentes, quando você escolhe não ceder, não perdoar, não liberar o perdão, você se tranca em uma cela com a chave na mão. Por que a chave na mão? Porque você pode abrir essa porta. E Deus não vai abrir uma porta que a chave está na sua mão. Deus não vai abrir uma porta para você que tem que abrir e que você pode abrir. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer. Por isso que o milagre, uma intervenção divina, são as leis sobrenaturais quebrando as naturais. São princípios sobrenaturais quebrando o natural, que não
pode ser quebrado por você e por mim, são impossíveis de acontecer. Então precisa que algo sobrenatural aconteça para quebrar aquele princípio e ser estabelecido algo novo, porque naturalmente não poderia ser feito. Agora, o que você pode fazer, pode esperar. Deus vai esperar você fazer. Quando Jesus mostra o caminho de perdoar para ser perdoado, Ele não está somente dando uma condicional de que Deus não irá fazer por nós se não fizermos pelos outros. É mais do que isso. Perdoar é uma decisão pessoal. Quando alguém tem entendimento que não perdoar o outro, esse aqui me ofendeu, esse aqui fez uma ofensa, esse aqui me irritou, esse aqui me feriu, ele me magoou, ele me machucou, e ele está vivendo a vida dele, porque ele pediu perdão a Deus, mas eu não quero falar com ele, e ele está vivendo a vida dele. Não perdoar, se eu não perdoo, é eu tomar um copo de veneno, achando que quem vai morrer é ele, porque quem está com veneno sou eu, porque o perdão gera mágoa, mágoa gera raízes de amargura, ressentimento, isso fica entranhado dentro daquele que não libera o perdão. Perdão é uma decisão pessoal. Quando alguém tem o entendimento de que não perdoar, fica de pé comigo, é tomar um copo de veneno achando que o outro vai morrer. Deus não pode te tirar de uma prisão que você mesmo trancou e não deseja sair. E não perdoar, viver com rancores, viver com amarguras e raízes de amargura dentro de si, é viver em prisão. Você anda, você acorda, você vive, porém você está preso, amarrado, aprisionado, totalmente limitado. Seu desenvolvimento, seu avanço, tanto no natural, como emocional, como espiritual, sobrenatural, amarrados, presos. A falta do perdão produz dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Por isso você precisa perdoar. Já não basta o sofrimento que você já teve quando foi ofendido. Por que ficar guardando essa dor, essa mágoa toda dentro do coração? Esses dias uma pessoa me falou, foi na casa de uma outra pessoa, e chegou lá, abriu o armário, tinha laranja podre dentro do armário, a louça toda bagunçada e comida estragada na panela, e a pessoa mal, e aquela coisa horrível. Você não pode caminhar. Quem cozinha numa cozinha dessa? Você não pode viver cheio de coisas estragadas no porão da sua vida, cheio de ressentimento, cheio de uma bagagem ruim, de coisas apodrecendo. Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. Mas eu vou perdoar ele. Vou perdoar, ele fez aquilo tudo e eu vou perdoar. E ele vai sair limpo disso. Não! O perdão vai limpar você. Quem está sujo é você. A mágoa está dentro de você. O rancor está dentro de você. Está fazendo mal a você. Sua vida que está paralisada. Perdoar não vai fazer um bem para ele. Perdoar faz bem a quem perdoa. É se livrar dessa dor. É ser livre. Eu fui ferido, fui machucado, mas não sinto mais dor. Estou livre para continuar. Você já viu um pássaro com uma asa quebrada? Ele não consegue voar. Você não vai conseguir levantar voo. Você não vai conseguir dar voos maiores. Você não vai conseguir ir muito longe. Ferido, sangrando por aí, destilando a sua dor. A sua casa é influenciada pelas suas mágoas. Os seus filhos são influenciados pelas suas feridas. Os seus filhos são influenciados pelos seus sofrimentos. Porque volta e meia, sem você querer, eles pulam para fora de você. Você explode com os outros. Você fala o que não deve porque tem muita bagunça dentro do seu porão. Mas não foi eu que coloquei essas coisas aqui, eu sei. Mas se livra delas, pelo amor de Deus. Você não tem culpa de ter sido ferido, mas você tem culpa de continuar com essas mágoas dentro do seu coração e não liberá-las e não soltá-las. Não vou lá porque fulano está lá, eu não vou lá porque fulano está lá, eu não vou fazer isso porque fulano está lá. Você não tem que fazer as mesmas coisas pelas pessoas que te magoou, mas você não precisa carregar mais esse peso dentro de você.
Sem perdão não há cura. A doença interior só se complica. A saúde espiritual, emocional e física de pessoa ressentida é afetada. É comprovado cientificamente que feridas, que raízes de amargura, raízes de ressentimentos, eles grudam na alma, e essas coisas são capazes de ficarem tão fortes, arreiam pessoas, jogam na cama, impedem, paralisam o futuro. Pessoas não casam mais, pessoas não prosperam mais, pessoas não vivem mais, porque essas raízes atrapalham, aprisionam elas, prendem elas. É comprovado cientificamente que doenças físicas podem ter as suas nascentes em doenças emocionais. Uma pessoa pode ter uma notícia difícil, alguma coisa que complicou, e pum, pegou um infarto, porque aquela informação entrou pelos ouvidos, ativou as suas emoções, que ativaram o seu batimento cardíaco, a sua circulação sanguínea. Alguma coisa não estava boa no seu coração e pá! É comprovado cientificamente que essas raízes de amargura, que são pegajosas, que aprisionam, que prendem a alma, são capazes de elas fazerem uma fusão entre a alma e o seu corpo, e elas passam da alma e grudam em órgãos do seu corpo e podem se transformar em câncer. Isso é comprovado por cientistas. Em alguns momentos, perdoar é escolha, é escolher seguir em frente, sem amarras, livre para continuar a sua história. Hebreus 12, 14, leiam o que está escrito aqui, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. O escritor de Hebreus vai falar algo interessante. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Presta atenção, essas coisas contaminam a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, atrapalham os teus relacionamentos, atrapalham a sua vida de relacional, atrapalham seu trabalho, atrapalham seu relacionamento na igreja. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, única refeição vendeu. A mágoa, a raiva podem entrar como uma semente, algo pequeno que cresce no nosso jardim se permitirmos. Vira uma árvore, vai crescer, vai ganhando força, vai criando raízes de amargura que vão prendendo, amarrando. O perdão não pode ser tratado como algo superficial, não, porque as consequências dele não são superficiais. A falta de perdão não gera consequências superficiais. Pessoas podem estar enfermas em sua alma e até mesmo em seu corpo, por terem coisas guardadas dentro dos seus porões, dentro da sua alma, que precisam ser liberadas. Eu vou te dar um conselho. Ouça o conselho que eu vou te dar. Não resolva seus problemas pela metade. Mate os problemas na raiz. Não deixe um problema de hoje ficar abalando o seu futuro amanhã. Resolva seus problemas. Não deixe pontas soltas na sua vida. Resolva as coisas. Se livre dos problemas. Não tenha coisas que ficam te puxando para trás a todo tempo. Coisas que volta e meia ressurgem das cinzas dentro de você, bagunçando a tua história novamente. Eu me lembro que meus pais plantaram uma amendoeira na frente da minha casa, do lado de fora do muro, mas dentro da calçada ainda. Aquela amendoeira eu vi eles plantarem pequenininha. Cresceu, cresceu, cresceu. Suas raízes arrebentavam as calçadas. Começou a entrar para dentro da casa, começou a arrebentar a calçada, começou a arrebentar a varanda. E meu pai e os caras, eu lembro deles cortarem as raízes. Cortava as raízes. Não adiantava, né? Fazia a calçada de novo. Daqui a pouco estava ela lá arrebentando a calçada de novo. Cortaram a árvore, mas não arrancaram as raízes. As raízes ficaram lá, fizeram a calçada de novo. Não tinha árvore, mas tinha raiz. Arrebentou a raiz, arrebentou a calçada novamente. Até que eles tiveram que cavar, arrancar aquele teto com raiz e tudo, para nunca mais arrebentar.
a varanda de dentro para fora. Você não via elas trabalhando, entrando embaixo da calçada, entrando embaixo da varanda, mas quando de repente, estava tudo estourado. É assim que as raízes de amargura e de ressentimento fazem na nossa vida. De repente, estoura uma coisa. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Hoje é um dia para ser curado, hoje é um dia para ser restaurado. Hoje é um dia para perdoar, hoje é um dia para se livrar de coisas que vêm se arrastando na sua vida. Pastor, mas eu tenho que perdoar pessoas que nem vivas, mas estão, perdoam e libera o perdão. Fala, Pai, tira isso de mim. Ah, mas pastor, foi muito difícil o que fizeram comigo. Não importa, mais difícil é você ficar carregando isso a vida inteira. Hoje é um dia para se livrar, para perdoar, para abrir o coração e falar, Pai, eu quero abrir essa porta, eu quero abrir essa porta, eu quero sair dessa prisão. Eu não quero mais ficar com essas raízes de ressentimento, eu não quero mais ficar com essa dor dentro de mim, eu quero viver, eu quero sorrir. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância.